Depois fiquei aí flertando, né, fiz um pós-doc na antropologia, hoje eu sou pesquisadora sênior lá do programa de pós-graduação de bioética lá da UNB. E, enfim, mas o que eu acho que é interessante para essa nossa conversa é que eu venho trabalhando com unidades de conservação e outras áreas protegidas há muitos anos, assim, desde antes do que o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei do ano 2000, nas discussões, já participando das discussões do SNUC na década de 90, você imagina que, né, já tem um tempinho. Mas, paralelamente com esse trabalho, feito sempre em ONGs, eu também sempre trabalhei com conhecimento tradicional, né, que é essa ideia do conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais, no Brasil chamadas, esse é o termo da Convenção da Biodiversidade, né, povos indígenas e comunidades locais. No Brasil a gente chama de povos indígenas, povos e comunidades locais, não, povos e comunidades tradicionais e agricultura familiar. Então a gente tem, mas esses dois assuntos, né, o acesso a esse conhecimento e o uso do conhecimento desses povos e as unidades de conservação, são dois assuntos que se encontram em muitos momentos, né? Se encontram, eles já nascem meio bifurcados, assim, unidos e imediatamente bifurcados na própria Convenção da Biodiversidade, que é uma convenção que reconheceu o papel importante desses povos e comunidades para a conservação da biodiversidade. O que parece altamente óbvio hoje, mas a Convenção é de 92 e naquele momento isso ainda não era muito claro. Existe uma resistência muito grande em admitir esse papel dessas comunidades na conservação da biodiversidade. Então, esse assunto essa é uma coisa que aconteceu na Convenção, e a Convenção também criou essa figura do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional, e a ideia de que quando você acessa esse conhecimento e o patrimônio, você tem que repartir benefícios e tal, que é uma outra seara que a gente não vai entrar aqui, mas é para dizer que esses dois assuntos já estavam umbilicalmente ligados na Convenção, mas eles bifurcam-se imediatamente, e aí a gente tem as unidades de conservação, que era uma estratégia que já vinha sendo usada desde sempre, né, há muito tempo, antes da Convenção, inclusive, mas a Convenção, apesar de ter meio que juntado, ela também separou, porque ela colocou essa história do acesso ao conhecimento tradicional no seu objetivo terceiro, que é o objetivo de repartição de benefícios. Então ficou parecendo que essas duas coisas não estavam tão amalgamadas e tão ligadas, mas elas estão, porque cada vez mais a gente sabe que essa biodiversidade que a gente vê, eu acho que a floresta amazônica e a emergência da arqueologia amazônica, assim, é uma prova cabal disso, né? Ela é um resultado que a gente vê hoje, a paisagem da floresta amazônica, os ecossistemas da floresta amazônica que a gente vê hoje, são um resultado da interação desse bioma, desses ecossistemas, com os povos, né, que estão por aí pelo menos há 10, 12 mil anos. Né? Então a gente não é possível mais, com as evidências que estão emergindo, ficar achando que era uma floresta pristina, que ninguém nunca ocupou e que as pessoas que ali habitavam estavam ali destruindo a floresta, ao invés de fazer o que a gente sabe que elas fazem, que é gerar e manter biodiversidade, né? Que estão totalmente vinculadas aos processos que geram e mantêm biodiversidade. Isso é interessante porque na discussão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma discussão que emergiu logo depois da Convenção, a Convenção é de 1992, e as discussões sobre o Brasil ter um Sistema Nacional de Unidades de Conservação começaram em 1992 também. O Brasil tinha um monte de leis separadas, tinha um decreto sobre parques, uma resolução, uma portaria, nem sei mais como é que era o nome, de estações ecológicas, tinha tido toda aquela luta do Chico Mendes, né, que morreu em 1988 e emergiu a ideia de reservas extrativistas com a primeira reserva em 1800, é ótimo, né? 1989. Então você tinha um monte de figuras aí, né? Categorias diferentes de unidade de conservação, cada uma com uma legislação, tudo uma coisa super maluca. Então, então vamos fazer um sistema onde, né, vamos colocar um guarda-chuva, colocar todas essas unidades de baixo, todas essas categorias de baixo. E aí, essa discussão, que durou de 1992 até 2000, ela demorou tanto porque o assunto que pegava era gente em unidade de conservação. Né? Então, apesar de você ter tido toda aquela luta do Chico Mendes, toda a emergência dessa ideia sensacional, que são os extrativistas, apesar da gente ter parques nacionais há um tempão,
desde, né, do primeiro Parque Nacional de Itatiaia, na década de 30, muitos deles com pessoas dentro, Jaú, Anavilhanas, um monte de unidade de conservação cheio de gente dentro, gente inclusive que foi retirada, muitas vezes à força. Ainda assim, tinha uma discussão imensa sobre se fazia sentido ter unidades de conservação que permitiam pessoas dentro, enquanto os outros diziam, não, parece que não faz sentido, é o contrário, né? Como assim ter unidade de conservação sem gente dentro? Você vai tirar as pessoas, que maluquice é essa? Então, isso que fez com que a discussão demorasse tanto e fez com que o SNUC fosse uma justa posição, né? Ele não conseguiu integrar tudo. Ele virou uma coisa assim, não, esse aqui a gente não abre mão, então vamos deixar ele, esse aqui... Então você vê que tem unidades que parecem muito semelhantes, né, coisas parecidas, então para ficar todo mundo composto ali debaixo do guarda-chuva. Isso é porque era para eu me apresentar, né? Então assim, era para dizer que todas essas coisas têm muito a ver e eu venho trabalhando com elas desde sempre e acho que não é possível falar de uma sem outra, né? Não dá para falar sobre unidades de conservação sem falar sobre o conhecimento de povos e comunidades tradicionais e não dá para falar sobre o conhecimento de povos e comunidades tradicionais e povos indígenas sem territórios, sem terras, sem a integridade territorial garantida. Então essas coisas elas são umbilicalmente ligadas e é com isso que eu venho trabalhando desde sempre. Fala um pouquinho sobre a questão do racismo com que essas populações nas unidades de conservação são tratadas ainda hoje. Pois é, e isso é uma coisa bem interessante, porque antes do quê? Antes, sabe que talvez uma marca bem interessante que tenha sobre essa história do racismo, ontem eu estava na UNB escutando a Rita Segato, que é uma pessoa incrível e que estava contando sobre o sistema de cotas, né, que ela foi uma das artífices do sistema de cotas no Brasil. E ela estava dizendo que o sistema de cotas, além de uma série de benefícios, blá, 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 ele fez com que a ideia de raça no Brasil ficasse muito exposta. E ninguém conseguiu empurrar isso de volta para debaixo do tapete, como vivia debaixo do tapete antes, né? Democracia racial, outras baboseiras do gênero. Mas é interessante, quando ela falou isso, eu fiquei pensando que no caso das unidades de conservação, e no caso até mesmo de povos indígenas, e claro, dos quilombola, e de toda essa galera afrodescendente que dialoga com esses territórios onde se conserva a biodiversidade, isso ficou muito evidente também, porque até um determinado momento você tinha um conjunto de argumentos contra a permanência dessas pessoas fantasiado de ciência. Né? Tipo, porque eles destroem a biodiversidade, porque não dá, porque se as pessoas ficarem lá e daqui a pouco elas vão querer ter uma escola, depois vão querer ter um posto de saúde, daqui a pouco vão querer ter um hospital, daqui a pouco... Esses argumentos eram desse nível, imagina. E aí não vai dar para conservar a biodiversidade, que imagina, vai ter aqui um hospital, o que é isso? Não é absurdo e tal, não sei o quê. Então, mas os argumentos eram esses, as pessoas destroem a biodiversidade ou o argumento era, essas pessoas são pobres. E o que a gente precisa é resolver o problema da redução da pobreza. Onde tirar essas pessoas? Elas podem mudar para a cidade, ter mais acesso às coisas e tal, e tal, e tal. Então não tinha um reconhecimento de que essas pessoas eram fundamentais para os processos que mantêm a biodiversidade naquele lugar, nem que aquelas pessoas tinham modos de vida particulares e que esses modos de vida eram muito importantes e precisavam ser mantidos. Mas isso tudo ficava debaixo dessa roupagem científica. Chegou um momento que essa roupagem científica caiu, né? Porque, ficou na cara que essas pessoas têm modos de vida muito distintos dos nossos e que são fundamentais para a manutenção da biodiversidade. Agora a gente vai ter que deixá-las lá. Não, mas a gente não quer deixá-las lá. Aí emerge com mais clareza o racismo, que é essa ideia de que não, a gente, na verdade, não quer que eles fiquem lá porque a gente não gosta deles, porque a gente acha que não, porque a gente prefere que eles não existam. A gente quer que eles desapareçam da superfície terrestre, do planeta. Né? Então, eu acho que isso veio junto, é um processo que aconteceu quando a gente fala de unidade de conservação de áreas protegidas, mas é que aconteceu no país todo, né? Hoje em dia a gente tem o racismo está muito mais claro, do mesmo jeito
que a luta antirracismo também está mais evidente, o racismo emergiu e não só, não é só quando a gente está falando dos negros, quando a gente fala dos indígenas, isso ficou muito mais claro. Da Constituição de 88 para cá, né, essa ideia do marco temporal, por exemplo, o que é isso a não ser racismo? Porque, vamos parar para pensar, você acha que esses caras aí do agro-ogro, o que eles querem? São as terras indígenas. Tem terra pra caramba no Brasil, não tem terras indígenas. Porque só tem minérios interessantíssimos para eles minerar dentro das terras indígenas. Claro que não, tá cheio de lugar para minerar nesse país que os caras não mineraram ainda. Porque tem a madeira. Não é. O que é? É uma profunda discriminação, um profundo preconceito, um racismo, um colonialismo. Eu não posso admitir que tenha outras pessoas vivendo de outras formas que, em última instância, coloquem em xeque a minha forma de estar no mundo, né? Se eu sou esse refém escravo do capital e acho que, sei lá, né, todo mundo devia estar consumindo, todo mundo devia ter... Como esses caras vivem de outro jeito, estão lá todos felizes, alegres e contentes e a gente aqui, não. Então não pode, então não dá, a gente tem um problema aí. Então acho que são muitas coisas amalgamadas e misturadas, sabe? Esse processo de que fica mais claro o racismo no Brasil, a discriminação, o preconceito, a questão da colonialidade, jamais superada, e, ao mesmo tempo, claro que isso se reflete em todo o tema das unidades de conservação e das pessoas nas unidades de conservação e do conhecimento tradicional também, que, ao invés de ser valorizado, é sempre taxado de um conhecimento primitivo, conhecimento atrasado, um conhecimento que tem que ser superado, quando muito que sirva de subsídio para a ciência, ou seja, sempre subalternizado, nunca reconhecido como um corpo autônomo de conhecimento, que tem outros pressupostos e que poderia funcionar de maneira equitativa, até mesmo contribuindo, mas não como subsídio, não como conhecimento subalterno. Então, toda essa maneira de tratar esses povos, essas comunidades, os seus territórios, os seus conhecimentos, tem a ver com a colonialidade, com o racismo, com a discriminação. Então, de lá para cá, né, sei lá, do Snook para cá, de 2000 para cá, isso emergiu de uma forma muito mais clara, né? As unidades de conservação também, de lá para cá, ficou mais evidente que elas não vão conseguir... Bom, a gente já sabia que elas não seguravam a biodiversidade, porque é claro que vocês têm uma ilha de um lugar conservado no meio de um lugar totalmente detonado, os processos que geram e mantêm a biodiversidade, evidentemente, não vão se manter, né? Porque nenhum processo se mantém naquela escala espacial, por maior que seja a unidade de conservação, né? Porque os processos transcendem os limites das unidades de conservação. Mas agora, com a emergência, a urgência, a crise dramática climática, isso ficou muito mais grave, porque é uma estratégia territorial, né? Então, a gente, né, coloca uma unidade de conservação aqui, mas as espécies, à medida que o clima está mudando, as espécies vão migrando, ou vão desaparecendo, ou vão tentando arranjar outros ambientes, só que os outros ambientes não existem, né? Então, você tem uma estratégia de conservação de biodiversidade que é a mais adotada no mundo e que está totalmente em xeque, e que não vai conservar biodiversidade nenhuma, porque... as espécies vão migrar para onde? Vão migrar para um lugar que não tem mais paisagem natural nenhuma, vegetação natural nenhuma, e evidentemente não vão sobreviver. E se a gente pensa nas plantas que precisam se adaptar àquele lugar diferente, elas têm muito menos tempo para se adaptar, né? Porque as plantas, elas não podem sair correndo, fugindo, né? Então, por isso que elas são seres tão sofisticados, que elas têm que se adaptar àquela mudança. Mas a mudança está sendo muito rápida, né? E à medida que também que o ambiente muda, não só porque o clima muda, mas porque as espécies animais estão migrando, tá tudo... você tem todo um ambiente, um ecossistema que se transforma rapidamente. Então, as plantas possivelmente também não vão ter possibilidade de se adaptar. Então, a gente tem essa estratégia, que é já uma estratégia muito problemática por causa dessa questão das pessoas, porque elas são ilhas de conservação no meio de um mar de destruição e tal, com esse agravante da mudança climática. Então, a gente está num momento onde as pessoas não perceberam ainda que talvez tão grave, ou até mais grave, que a crise climática é a crise da biodiversidade. Porque, à medida que
Primeiro porque a biodiversidade e o clima são como se fosse um par dançando tango, né? Um faz um passo, outro faz outro passo. As coisas estão muito ligadas, né? Então não tem crise climática que não vá trazer crise de biodiversidade. E a crise de biodiversidade, ela vai agravando a crise climática também, porque à medida que os processos de manter, esses serviços ecológicos, esses processos que a biodiversidade oferece para a gente vão colapsando, isso também vai agravando muito os cenários aos quais esse mundo que, né, vai se tornando cada vez mais imprevisível por causa das mudanças climáticas e sem esses processos esses serviços que a biodiversidade nos oferece gratuitamente, pensa em fertilidade do solo, pensa em polinização, tudo isso vai ficar muito mais grave. Essa frase dele também, que é muito boa, que eu não sei reproduzir direto, mas que é tipo, conservação sem política é jardinagem. E aqui é a real, né? Porque, tipo assim, você primeiro pensa, tá, tudo bem, você primeiro pensa que você está querendo conservar a seringueira, depois a floresta e tal, mas a verdade é que é muito iludido quem acha que existe algum. Primeiro, que não existe nenhum processo no mundo que não seja político, né? E que a conservação da biodiversidade, da floresta amazônica, não seja uma coisa profundamente política e muito ligada aos processos que estão acontecendo no mundo todo, né? E a gente poderia falar da emergência da extrema-direita, mas a gente poderia falar da falência do multilateralismo. Convenção de clima, convenção da biodiversidade, é o quê? Uma aposta no multilateralismo que não consegue sequer deter o assassinato cotidiano de crianças em Gaza. Quer dizer, um sistema que não consegue deter uma guerra como a de Gaza, um genocídio desse tamanho, que já matou mais de 20 mil crianças. Você vai acreditar que ele vai resolver a crise da biodiversidade? Você vai acreditar que ela vai resolver a crise climática? Não vai resolver. Não vai resolver. Então, eu acho que a gente está nessa crise que a gente falou, climática, das unidades de conservação, da biodiversidade, mas está numa crise muito maior, porque os mecanismos que a gente tinha para resolver, ou pelo menos que a gente acreditou em algum momento, né, lá na década de 90, que a gente ia usar eles para resolver alguma coisa, a gente não vai resolver. Bom, e agora? Agora, a gente tem problema. A gente tem que começar a imaginar ao invés de irmos todos nas convenções de biodiversidade e de clima passear, porque mais que isso não vai dar para fazer em nenhum desses lugares mais, a gente precisa pensar em novos mecanismos, porque esses realmente faliram já, né? Então, eu acho que o Chico Mendes tinha razão quando ele dizia que ele está lutando sim pela existência e pela persistência da humanidade. Mas também porque ele entendia profundamente que isso é uma luta política, né? Quer dizer, o Chico Mendes sempre foi um cara que fez uma luta política. Isso é fundamental, não é jardinagem, porque jardinagem também é política, mas não é jardinagem.